Boa tarde, meu amigo, minha amiga, você que me ouve neste momento. Eu gostaria aqui de trazer uma reflexão para o seu coração, você que tem sofrido dores, sofrimento, amargura há anos. Eu gostaria de poder compartilhar contigo essa reflexão que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 ao 10, aonde o Senhor, Ele tem uma palavra especial para ti. Você que não vê esperança, você que não sabe como responder tal coisas, proceder sobre algumas coisas que você tem passado. Mas eu acredito e creio que o Senhor, Ele falará através desta palavra na tua vida. Diz assim a palavra do Senhor: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então que sou forte. Olha que palavra que o Senhor quer nos ensinar nessa tarde. Então, se você tem sentido que somente a graça dele basta sobre você, sobre aquela pessoa que você tem lutado, mas muitas pessoas elas perguntam: o que seria o espinho na carne de Paulo? Qual seria esse sofrimento tão severo comparado a algo encravado e doloroso como um espinho? Apesar de muitas palavras, muitos entendimentos, podemos refletir nessa tarde o que seria essa dor que você tem vivido, o que seria esse sofrimento que você vem passando, e reconhecer que muitas vezes as nossas próprias dificuldades, ela tem nos trazido algo a doer. Quantos de nós já passamos por momentos muito difíceis, de grande sofrimento, e apenas mais tarde, com o avanço da idade, conseguimos ver o quão importante para nós foi essa fase da vida que estamos vivendo, que verdadeiramente foi, não é e não será. Muitas vezes as horas de maior sofrimento moldam o nosso caráter, nos dando ferramentas para avançarmos e ter sucesso na vida que nós não teríamos se o sofrimento nunca estivesse acontecido. Às vezes você se pergunta: por que tenho passado tanto? Então eu gostaria de refletir contigo itens que podem estar te levando a estar sofrendo. Por que você tem passado perseguições? Como está escrito no livro. No mesmo livro que estamos lendo, no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. A expressão mensageiro de Satanás pode ser entendida como se referindo a uma pessoa especificamente, alguém que estivesse perseguindo o apóstolo, ou você. O apóstolo João também usa a linguagem, segundo Jesus, que teria afirmado a respeito dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes na sinagoga de Satanás, onde está escrito no livro de Apocalipse,
capítulo 2, versículo 9. A palavra espinho no hebraico, ela diz assim, pode ser usada num sentido figurado mesmo, de um inimigo. O que possivelmente pode ter influenciado a linguagem de Paulo nesse texto que estamos lendo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz assim, pelo qual estou sofrendo até as algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. As algemas que prendiam Paulo seriam como algo para feri-lo, e como prova da perseguição que enfrentava pelos judeus. Como ele mesmo declarou em 2 Coríntios 11, 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. E logo em seguida continua nesse texto que estávamos abordando no capítulo 12. Então faz sentido que Paulo poderia estar se referindo a perseguições que enfrentava. Em nossas vidas, também passamos por perseguições e lutas, muitas vezes. Com tudo isso, tudo serve para que não me exoberbeça e a fim de que não me exalte. Toda vez que passamos por provas, serve para que nós tornemos mais humildes na presença de Jesus. Segundo o próprio Paulo disse, todo cristão piedoso se torna alvo de perseguições. Em 2 Timóteo 3,12 ele diz assim, ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se você estiver sendo perseguido, este pode ser um espinho na tua carne, permitido por Deus para lhe testar, enviar a viver e ensinar a viver como Cristo, perdoando e amando nossos ofensores. Então o espinho na carne pode ser as perseguições que você vem vivendo, as tentações que você vem vivendo. E quando nós passamos tentações, ele diz assim, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que só mim ou repouse o poder de Deus. Quando Paulo fala das fraquezas, e de sua fraqueza, pode ser também referente a tentações e fragilidades da carne. Paulo era um homem e normalmente teria passado por tentações diversas, desde o seu temperamento, que demonstrava ser inicialmente rude, ou que controlar e tentava controlar sempre, o que reconhece no mesmo capítulo que lemos. No livro de Romanos ele enfatiza muito bem, capítulo 7, 19 ao 23, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque o tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei, mas vejo nos meus membros da minha mente e que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então Paulo nunca tentou esconder suas fraquezas. Somente ele fala de suas fraquezas por 3 vezes. O fato de ser um homem de Deus, santo e fiel, não retira dele a condição de pecador, como todos os seres humanos que somos. Em 1 Coríntios 10, versículo 3, diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vós proverá livramento, de sorte que eu possais suportar. As tentações fazem parte de nossas vidas,
Até Jesus foi tentado pelo inimigo insistentemente. Mas Deus não tenta ninguém. E sim a própria pessoa que se deixa ser tentado de acordo com os seus desejos. Se você estiver sendo tentado e sofre como se fosse um espinho na sua carne, confie na graça de Deus, que te perdoa e te sustenta para vencer o pecado. Surgem como consequência do pecado sobre a humanidade. Por isso as tentações que enfrentamos são como um espinho encravado em nossa carne, que temos dificuldade de retirar. Então os espinhos na carne podem ser as tentações que você vem vivendo, que vem te levando à fraqueza. Pelo contrário, e pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A maioria daqueles que buscam a Deus entende que especificamente nesse texto o apóstolo Paulo se referia a uma doença física que estaria sofrendo, talvez devido ao seu aprisionamento que debilitava muito o seu corpo ou qualquer outro problema de saúde. O que fortalece este argumento que estamos lendo aqui nessa tarde é a frase: sinto prazer nas fraquezas, indicando que não seria então uma pessoa, nem mesmo uma tentação, visto que não poderia trazer prazer nestas coisas. No livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 13 e 15, e vós sabeis que vós preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne, vós foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exaltação. Pois vós dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Paulo reconhece que passou por problemas de saúde, mesmo sabendo dos princípios de pureza do judaísmo, que excluía pessoas com qualquer tipo de doença. O texto ainda indica que poderia ser um problema nos olhos, ao ponto de as pessoas desejarem lhe dar seus olhos. Outro indício desta doença nos olhos seria que alguém o ajudava, ou ajudasse a escrever suas cartas, como Timóteo e Silvano, em Tessalonicenses. E no final da carta, ele assinava de próprio punho, como uma assinatura no final de uma carta. Quando passamos por problemas de saúde, nós tornamos mais humildes e sensíveis espiritualmente, pois isso também nos fortalecemos, como disse o apóstolo Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Se você tem um problema de saúde, que é como um espinho na sua carne, que você não vê solução, está limitado e tem limitado a sua vida física, não te impede de se fortalecer em Deus e vencer todas as coisas. Muitas pessoas com dificuldades físicas conseguem superar e surpreender até mesmo outras pessoas com saúde aparentemente normal. Então Deus é que nos fortalece e nos capacita. Então essa dor que você vem passando e que tem sido uma enfermidade, é somente uma enfermidade. Então você pode vencer a dor, a desilusão que está passando. No livro de João 19, versículo 5, ele diz assim: saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Olha que tremendo, irmãos. Você, meu amigo, minha amiga, que tem passado isso a vida toda, que possamos aprender com nossos espinhos na carne e sermos solidários com nossos irmãos em suas lutas. Afinal, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e também intercede por nós.
Quando Jesus foi crucificado, uma coroa de espinhos foi colocado em sua cabeça, na verdade como um símbolo de escárnio, mas na verdade estava enfrentando algo que também sofremos, que são esses espinhos na carne, que você e eu vivemos todos os dias. Pode ser por uma injúria, pode ser por um distanciamento, pode ser por palavras que tentam te condenar, mas todas essas dores, sejam perseguições, tentações ou pecados, e até nossas enfermidades, elas foram levadas por Jesus para nos sarar. Se tivermos que suportar espinhos na carne, será para que a graça de Deus se revele a nós e nos fortaleça cada vez mais em Deus. Como o texto que nós lemos nessa tarde, e me trouxe clareza, eu tenho certeza que está trazendo clareza para você. O que seria esse espinho na carne? Então, com essas três possibilidades, entendendo que esta abertura serve para que a mensagem se torne mais abrangente em diferentes momentos de nossas vidas. Então eu quero dizer para você que tem se sentido assim, você que tem sofrido injúrias, calúnias, Jesus levou naquela cruz os espinhos por você. Então Ele quer dar graça à tua vida, porque Ele mesmo disse no versículo 15, quando sou fraco, então é que sou forte. Então seja forte nessa tarde, seja forte para vencer, porque o Senhor vai te dar graça, vai te dar estratégia para você continuar. Eu creio, em o nome de Jesus, que seja feita a vontade dEle na tua vida. Eu quero nesse momento poder orar por você. Você que se sente assim, triste, angustiado, que não vê solução, não vê caminho. Você que tem pensado em não acordar mais, por tanta dor que tem sofrido. Então receba essa oração, em nome de Jesus. Senhor, coloque as tuas mãos sobre cada um deles, que eles possam estar cheios da tua presença, e que o Senhor venha tirar essa dor, que ele venha ser liberto no profundo da sua alma, em o nome de Jesus. Eu glorifico esta vida diante do teu altar, Senhor, porque sei que ela vai ouvir e vai ser liberta. Então receba da parte do Senhor, em o nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer o Senhor em primeiro lugar, por poder fazer parte desta vitória que você vai receber, e que você venha lembrar desta oração, desta palavra, dessa reflexão para a tua alma, em o nome de Jesus. Que seja feita a vontade do Senhor. Muito obrigado ao Senhor e a você que está me ouvindo, em o nome de Jesus. Um forte abraço e que o Senhor seja contigo, em o nome de Jesus.